Olá, você já passou por alguma situação inesperada em que você se viu diante de um grande desafio, ou mesmo em que você se viu diante de uma ameaça, um perigo, um risco para a sua vida, para a vida de alguém querido seu, e você teve que decidir quais sentimentos, qual reação você deveria ter diante daquelas circunstâncias? Já passou por isso? Meu nome é Danius e quero tratar desse assunto com você através deste vídeo. O assunto sobre decidir confiar, mesmo diante de uma situação ameaçadora. Decidir confiar. Uma certa mulher estava com a cirurgia do seu marido para acontecer. Seu marido foi para a cirurgia. Era uma cirurgia que era para ser rotineira, nada complicada, só que as coisas se complicaram. E o marido dela ficou diante do fim da vida, a vida dele ficou por um fio. E aquelas circunstâncias fizeram a mulher começar a ficar muito preocupada, e ali na UTI, na sala da UTI, enquanto ela estava aguardando a situação, ela se lembrou de que há um salmo, o Salmo 23, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E mais adiante, neste mesmo salmo, há um escrito desta forma: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando ela pensou nesse salmo, seu coração começou a se encher de confiança, porque ela estava diante de um futuro incerto, diante de uma situação em que você vê que você não tem controle sobre a vida. E mesmo diante daqueles fatos, ela decidiu então confiar em um ser que tem o poder sobre todas as coisas, que tem o controle sobre o universo. E naquele momento, naquela UTI, em que ela decidiu exercer esta confiança, sim, naquele momento de crise, de saúde, de improbabilidades, o coração dela se acalmou, se encheu de paz, de confiança, de ternura. E ela deu esse testemunho, obviamente. Testemunho de que mudanças acontecem na nossa vida. Existem nesse momento em que estou falando, mudanças acontecendo na vida de milhões de pessoas e de países inteiros por causa de uma pandemia. Pessoas estão com medo, pessoas estão tomando precauções, muitos estão tentando salvar vidas, mas é fato que nós precisamos, além disso, começar a confiar, a exercer uma confiança, mesmo diante das modificações dos fatos, mesmo diante de um futuro incerto, mesmo diante de estar confinado nas casas sem poder sair por causa do risco de contágio, podemos confiar, podemos orar. Hoje muitas igrejas se reuniram em jejum, em oração, se reuniram, modo de dizer, né? As pessoas nas suas casas concertaram, fizeram um acordo de jejuar e orar diante dessa situação de pandemia que tem acontecido. Esta é uma atitude de confiança, de decidir confiar, mesmo diante de algo que parece não ter muito controle. Você tem decidido confiar ou tem decidido se desesperar? Temos decidido exercer nossa fé ou temos decidido nos afundar em nossos desesperos, em nossas dúvidas, em nossas incertezas? Aquela senhora na UTI, com seu marido ali, ela decidiu confiar.
E o seu interior, o seu emocional, começou a se encher de paz. E ela viu que, mesmo diante das circunstâncias mais complicadas, a presença de um ser eterno e maravilhoso está em todos os lugares. Você estar na presença de Deus, em qualquer situação, em qualquer lugar, melhora o seu ponto de vista, melhora a forma de você encarar a vida. Como eu já disse, mudanças acontecem, muitas vezes trazendo dúvidas, incertezas e apontando para um futuro que você não sabe qual será, um futuro inesperado. Mas é importante você ver as coisas com fé, uma fé que seja de otimismo. Decida ser otimista também. Decida transmitir para as pessoas mensagens de otimismo. Veja bem, se você fosse fazer arcar com um grande desafio, tipo, digamos, subir uma montanha, escalar uma montanha, ou mesmo terminar um projeto no seu trabalho, que tipo de pessoas você gostaria que fossem com você? Que tipo de pessoas você gostaria que estivessem com você? Pessoas que são assim aquelas que dizem que pode dar errado, não vai dar certo, vai acontecer um acidente, tem que tomar muito cuidado, não é por aí? Ou pessoas positivas que te encorajam, que pensam assim, vamos fazer o melhor para solucionar, vamos procurar executar esse projeto e ir até o fim e alcançar sucesso. Qual tipo de pessoa você gostaria que fosse com você? Automaticamente nós sempre procuramos pessoas mais positivas, não é mesmo? Nós sempre somos atraídos por pessoas que nos transmitem mais energia, mais forças do que aquelas mais complicadas, mais negativas. Então comece a decidir confiar em Deus, mesmo diante das circunstâncias que parecem ser tenebrosas, desafiadoras, como o salmista Davi, há cerca de 1000 e tantos anos, 2000 e tantos anos atrás, 2500 anos atrás, sei lá, ele escreveu esse texto deste salmo, o Salmo 23. O livro de Salmos é um dos livros mais antigos do povo de Israel. Foi escrito há uns 1000 anos antes de Cristo, até os 300 anos antes de Cristo. Esse livro foi sendo escrito, composto, porque ele era usado para ser cantado nas reuniões de adoração. E o salmista Davi foi um dos que escreveram estes textos de cânticos, essas letras, e você vê muito os apelos emocionais dele diante dos conflitos e dos problemas, mas mesmo diante dos problemas você vê que ele decide confiar e estar na presença de Deus. E você vê a virada nas letras dos salmos, você vê a virada de uma entrega, de uma paz que começa a borbulhar e encher a alma dele e que passa para as letras dos salmos. Uma vez um PhD, doutor, ele encontrou uma mulher que estava sempre otimista. E ele sabia que aquela mulher tinha passado por duras situações na vida, por dificuldades. E ele resolveu perguntar, curiosamente, por que ela estava sempre animada, apesar de tudo, estava sempre mais positiva. E ela respondeu: Deus me deu o dom de ver a vida de uma forma feliz. Quando os céus estão escuros e eu vejo uma abertura de luz do sol no meio das nuvens, com as minhas mãos eu procuro abrir aquelas nuvens ali para que meu dia se torne intenso e iluminado. A resposta daquela mulher foi suficiente para que nós possamos, inclusive, ver que uma atitude de fé pode mudar até o nosso dia, pode mudar nossa vida.
Cientistas, há uns anos atrás, pesquisando sobre felicidade, eles acharam muito difícil você ver o nível, eles acharam difícil medir o nível de felicidade das pessoas pelas situações em que elas passaram. Eles acharam mais fácil medir o nível de felicidade das pessoas pelas crenças que elas traziam dentro de si. Crenças, pensamentos que as pessoas trazem dentro de si são mais responsáveis pela felicidade, pela forma como nós vivemos a vida e aceitamos a vida, do que as situações, as perdas, as ameaças, os desafios, que todos têm, todos vão ter. Então as crenças dentro da gente, os fundamentos, as coisas que estão dentro de você, como você interpreta a vida, é isso que vai fazer a diferença. Comece a ser inteligente diante de pensamentos negativos. Comece a questionar seus pensamentos negativos. Comece a questionar suas tristezas, seus medos, suas ansiedades. Comece a observar isto e você vai perceber que o nível de preocupação vai começar a diminuir. Principalmente se você começar a recitar pensamentos como este do Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, ó Deus, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tenha certeza da presença do Ser Eterno em qualquer situação, e as coisas vão começar a mudar. Meu nome é Danius. Se você gostou dessa mensagem, se você acha ela praticável, dê o seu like e não apenas isso, me ajude a compartilhar isso para mais pessoas. Se você entende e acredita que esta mensagem vai mudar a vida de outras pessoas, ou pelo menos vai começar a dar uma ignição, um impulso para elas começarem a buscar uma forma de viver melhor. Que a graça e a paz sejam com você.